Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Anderson, criador aqui desse canal, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês profissões que deixaram de existir, que provavelmente vocês nem sabiam que existiam. Algumas são bizarras. Se liga no vídeo e roda a vinheta. Pessoal, em primeiro lugar, dá um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dessa forma você não vai perder nada dos conteúdos que serão postados aqui, beleza? Conteúdo completamente gratuito, beleza? Pessoal, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, não é? A tecnologia tem feito verdadeiras revoluções no mercado, seja no campo, seja nas fábricas, e ao passar do tempo, o homem sempre procurou novos caminhos para o desenvolvimento. Um exemplo disso foi a criação do relógio d'água, um mecanismo automático utilizado para medição do tempo, ou seja, ele facilitava a medição do tempo. Isso lá atrás, no século II a.C. Com a tecnologia, a necessidade de trabalhadores braçais diminui e a necessidade de profissionais especializados em tecnologia aumenta. Com isso, algumas profissões acabam desaparecendo e outras surgindo. Isso não vai acabar nunca. Então, por curiosidade, eu fui dar uma pesquisada em algumas profissões que deixaram de existir. Tem profissões que eu nem imaginava que existia. Algumas são até bizarras, inclusive. Mas são profissões que já garantiu o ganha-pão das famílias. E eu vou listar para vocês aqui agora. Ressuscitador. Esses ressuscitadores, eles eram contratados por pessoas para entrar no cemitério, roubar os corpos e pegar esses corpos, levar para as universidades, porque eles falam que era para estudos da medicina. Naquela época era muito difícil encontrar corpos para estudos na medicina. E esses profissionais, eles eram bem pagos para isso. Não ressuscitava ninguém. Tá mais para ladrões de corpos. E a segunda profissão extinta é acendedor de porte. Essa profissão aqui desapareceu por causa do avanço tecnológico. Nessa época, a eletricidade não existia, então a iluminação das ruas eram feita por lampiões. Todo santo dia, ao anoitecer, tinha um profissional ali para acender aqueles lampiões e ao amanhecer tinha um profissional ali para apagar. Em alguns países europeus eles pagavam mesmo um profissional para fazer esse tipo de atividade. Já aqui no Brasil tem alguns relatos aí que dizem que esse tipo de atividade era feita por escravos na época. Então, pessoal, antes de existir esse porte aí na frente da sua casa aí com energia, com um sensor que faz a luz acender e apagar sozinha, esse tipo de atividade aí era feito por pessoas. Um profissional era pago para fazer isso. A terceira profissão extinta é arrumador de pinos de boliche. Foi polarizado nos Estados Unidos e na Europa. O boliche, ele empregava pessoas. Normalmente, esse tipo de atividade era feito por crianças. Hoje, com o surgimento tecnológico, as máquinas, elas já fazem esse tipo de trabalho. E a quarta profissão, pessoal, é cortador de gelo. Essa profissão aqui, pessoal, na época, ela era muito útil, perigosa e lucrativa. Antes aí da criação dos refrigeradores, das geladeiras, era preciso pegar cubos de gelo gigante, que é esse cubo, para refrigerar os alimentos. Na Europa, na América do Norte, era muito comum pessoas encomendarem cubos de gelo. Cara, deve ser muito difícil. Imagine os caras indo em um lago, indo cortar o gelo e depois transportá-lo. Posteriormente, aí, com o surgimento dos refrigeradores, da geladeira, hoje é possível você criar gelo aí em qualquer parte do mundo, desde que tenha energia elétrica, né? E a quinta profissão é despertador humano. Durante o período da Revolução Industrial, esse tipo de atividade foi muito utilizada. Naquela época, pessoas eram contratadas para bater nas janelas com varas gigantes, com varas compridas. Poxa, os caras tinham que acordar cedo para trabalhar, quem iria acordar eles para isso? Então eles teriam que contratar uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Posteriormente, em 1876, esse tipo de atividade foi perdendo a aplicabilidade
devido à criação de despertadores. Hoje o despertador está nos celulares, né? A sexta profissão foi o leitor. Com o objetivo de informá-los e aliviar o estresse diário, funcionários de empresa contratavam pessoas para ler em voz alta durante o expediente de trabalho, notícias de jornais, trechos de livro. Esse tipo de atividade ela começou a ser polarizada lá no século XX. Hoje a gente encontra aparelho de som, né, onde é possível a gente colocar um pendrive lá e deixar ele tocando o dia inteiro, por exemplo. A verdade, pessoal, é que muitas profissões em um futuro próximo ou distante, elas deixarão de existir. Talvez você esteja em uma profissão hoje que será extinta futuramente. Portanto, pessoal, o importante é a gente se manter atento às mudanças no mercado e procurar sempre ampliar o nosso conhecimento e mostrar sempre o nosso diferencial. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.